Pessoal, sem dúvida nenhuma, nós nos deparamos com o jogo de ontem, um dos Fla-Flus mais desiguais da história desse clássico. O Flamengo, ele humilhou, ele detonou, ele massacrou, pode usar aí as palavras que você quiser para esse jogo, mas a verdade é que o Fluminense ele não se encontrou, não consegue, há muitos jogos, impor aquele dizinismo, aquela porcaria toda que os tricolores acham que faz diferença no futebol, pelo visto. Não tem diferença alguma. E o Fluminense ele tá cada dia mais afundado na lanterna. E eu vou te dizer, tá muito difícil, viu? Porque o Fluminense perdeu jogadores para a Copa América? Sim, eu acho que foram 2 jogadores, não é? O Flamengo perdeu 5. E aí está onde está. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores, da Recopa, mas tem que entender que 2023 já passou. E o time do Flamengo ontem não pode acontecer, cara, o que aconteceu. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos começar o vídeo. Eu peço para você que está assistindo, que não é inscrito no canal, clica nesse botão aí de baixo, inscreva-se, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Flamengo 1-0 contra o Fluminense. Um jogo que poderia ter sido, eu posso até dizer assim, finalizado no primeiro tempo. Em que sentido? O placar. O Flamengo abusou em perder gols, cara. Impressionante. Há muito tempo eu não via um jogo tão desigual, tecnicamente falando, e chances tão perdidas como foi o jogo de ontem. O Fluminense não conseguia se encontrar, cara. Tava nervoso. Eu acho que o tamanho do Flamengo, a torcida cantando, apesar de ser torcida visitante, ontem, a mandante era o Fluminense. Não sei o que aconteceu, mas os jogadores do Fluminense parece que estavam com medo do Flamengo. E erravam passe toda hora. Eu sei que dizer que se terminasse o primeiro tempo com 4-0 para o Flamengo não seria nem um absurdo. O Fluminense ontem escapou, guarde bem o que eu vou falar, ele se livrou de tomar a maior goleada da história do clube. Porque se o Flamengo consegue converter ali 70%, 80% dos gols, eu vou te falar, era 7-0, 6-0, tranquilamente. Mas a gente sabe que o futebol não é bem assim. Fazer 7 gols numa mesma partida é só para a seleção brasileira lá em 2014. Só te lembrar disso também, fico meio triste. Mas enfim, Flamengo líder, não é? E o importante nesse momento aqui, que a gente está de Copa América, jogadores nas suas seleções, é o Flamengo conseguir fazer o que ele está fazendo. Somar a maior quantidade de pontos possíveis e tentar se manter ali no topo da tabela. Talvez não sempre como líder, mas 1 ponto atrás, ou então 2 pontos atrás, porque quando os jogadores titulares voltarem, o grupo vai estar mais forte. E a chance de brigar para tomar ali o primeiro lugar e a liderança do campeonato e consequentemente o título, isso vai aumentar. E como nem tudo são flores, a gente também precisa falar de pontos negativos do jogo de ontem. Além dos gols perdidos que eu já falei, a gente tem que falar de pontos individuais de jogadores. O Bruno Henrique é impressionante. Você que assistiu o jogo, comenta aí, o que você achou do Bruno Henrique? Nossa, cara, é ídolo, é um jogador histórico do clube, mas ele não pode entrar desligado no jogo como ele fez ontem. O Bruno Henrique, até a velocidade, que é uma característica dele, uma arma dele, parece que está indo contra o jogador. Por quê? No primeiro tempo ele consegue receber uma bola ali de lançamento, ele corre ganhando na velocidade, claro, e ele se atrapalha. A bola bate ali no joelho dele, corre mais do que ele esperava, né? E muito atrapalhado naquele chute que ele pega o rebote do Pedro, que o Pedro também perdeu um gol feito dentro da pequena área praticamente. Ele se atrapalha, a bola foge do pé dele, enfim, parece que ele estava dormindo, ele não estava ali no jogo, estava disperso, não ganhava as bolas aéreas, não ganhava jogadas no corpo, pedia falta que não era falta, enfim, não era o Bruno Henrique que o flamenguista está acostumado a ver, o Bruno Henrique que o flamenguista ele se acostumou a ver e idolatrar, não, de maneira alguma. E, sinceridade, na minha opinião, o Bruno Henrique nem deveria ter voltado para o segundo tempo. Isso, claro, naquele contexto do primeiro, né? Porque realmente, quem assistiu o jogo, viu que ele não fez nada. O Bruno Henrique estava morto no jogo. Mas, como o Tite ele não tem uma peça de reposição para aquele lado, que ele poderia ter sido fazer, né? Pensou assim, seria inverter o Luiz Araújo para lá, colocar uma outra pessoa no lugar do Luiz Araújo, enfim, era o que ele poderia ter feito. Mas ainda bem que ele não fez, ainda bem que o Tite é muito mais inteligente do que eu, manteve o Bruno Henrique
E o Bruno Henrique foi responsável por sofrer o pênalti que deu a vitória para o Flamengo. Mas o Bruno Henrique, sem dúvida nenhuma, fez uma partida horrível, uma partida ruim, baixa tecnicamente, praticamente não acertou nada do que ele tentou. E o Lohan, cara, é até complicado você querer cobrar alguma coisa do Lohan. É um menino muito novo, um menino que vai aprender muita coisa ainda no futebol. Ele está se aprimorando, ganhando as suas chances como titular agora. Jogou ano passado no Carioca, mas ele está ganhando oportunidade num campeonato muito difícil que é o brasileiro, né? Muito pegado. E ele tem desempenhado bons papéis, mas ontem eu acho que ele pecou muito, né? Na finalização, principalmente naquela bola que o Pedro poderia ter chutado, mas teve a opção ali do Lohan e preferiu tocar para o Lohan, mas ele perdeu gols. O segundo lance, que ele chuta que o Fábio tira com o pé, eu acho que aquele lance ele ia ser revisado se ele faz o gol. Porque, pelo menos a minha visão ali, rápida, né? Parecia que ele estava um pouco adiantado referente à linha do jogador. Mas o Lohan vai melhorar muito. Eu acho que tem que se cobrar dentro do limite para um jogador da idade dele, que ainda está em fase de aperfeiçoamento, de crescimento profissional e vai aprender muito, sem dúvida nenhuma. O Pedro, como eu falei, ele perde um gol ali que o Lohan toca para ele chuta um pouco errado. Eu acho que o Pedro também fez uma partida ok, ele não conseguiu pegar muito na bola, mas se movimenta muito, ele está saindo mais ali daquela parte da área, né, que a gente costuma chamar de banheira, está se locomovendo mais. Eu acho que isso é um ponto positivo para a gente colocar. Eu acho que demais os jogadores fizeram a partida muito boa. O Flamengo marcou alto, uma marcação alta ontem, cara. Eu acho que isso foi fundamental para impedir que o Fluminense conseguisse, né, colocar em prática aquilo que ele está acostumado a fazer, que é a posse de bola, que é envolver o time. Em alguns momentos ele conseguiu, mas isso não foi suficiente. O Tite vibrou muito ontem com o apito final do jogo. A gente está vendo que a gente está envolvido, ele está abraçado com a causa Flamengo. Eu acho que os torcedores corintianos nesse momento estão com raiva, estão com aquele dor de cotovelo, né? Porque o Tite vibrou muito e está um genuíno flamenguista. Bom, Fla-Flu se encerrou. Volto a falar, foi um dos Fla-Flus mais desiguais da história do confronto. Ontem só deu Flamengo. O Flamengo massacrou, ele humilhou o Fluminense. Então, eu peço a você que ficou até o final do vídeo, clica em inscrever-se, se não se inscreveu, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos. E é isso aí.